Não é bem assim, não. O dirigente rubro-negro Marcos Braz, irritado com a convocação de até agora 4 jogadores para diferentes seleções, disse que o Flamengo não vai liberar o Renier para o Mundial Sub-17. Lembrando que os jogadores convocados desfalcam o Flamengo em 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Renier, o Marcos Braz, garantiu que o Flamengo não vai liberar. O Flamengo entrará na justiça para tentar a liberação do Renier. Do Mundial. No Mundial, de todo o período de convocação. O Flamengo não é contra a convocação. O Flamengo é contra a convocação de 3 jogadores. Esse que é o ponto central. O Flamengo perde o Gabriel, perde o Rodrigo Caio. E existe essa situação do Renier. O dirigente também criticou o técnico Tite por convocar 2 jogadores, Gabigol e Rodrigo Caio, para 2 amistosos da seleção principal. Eu acho que um pouco da estranheza em relação ao Tite era em relação ao que ele pensava num curto tempo e o que ele fez agora. Ele tinha uma posição muito firme, muito forte em relação a essas datas FIFA e o que ele fez não foi o que ele falou. Eu acho que o mais importante, eu acho que tem que se colocar uma lupa aí em cima desse calendário, porque a gente sempre fica reclamando, sempre se reclama em relação a esses questionamentos, e quando não se tem o bom senso, como não se teve agora, o Flamengo vai perder 4 jogadores. E eu falei isso é importante se falar de novo. Qualquer elenco do mundo que perca 3 jogadores titulares, 4 jogadores, ele perde tecnicamente. Isso aí não é Flamengo, é Flamengo, Barcelona, qualquer outro, o Vasco, qualquer outro no Brasil. Isso é de Tóquio a Nova York. Enfim, então não se teve esse cuidado. Eu não penso em nunca, o Flamengo não pensa em má fé, o Flamengo não pensa em nada disso. Mas tem uma questão central aí, é a perca técnica do Flamengo. Isso aí não pode acontecer e não pode a gente não falar. O próximo jogo do Flamengo é contra o Inter, quarta-feira no Maracanã. Mas o gaúcho que não sai da cabeça dos rubro-negros é o Grêmio, adversário na Libertadores. Marcos Braz entrou no duelo Jorge Jesus contra Renato Gaúcho. O dirigente elogiou ironicamente o auxiliar do Grêmio, Alexandre Mendes. Renato é um grande treinador, tem um auxiliar que é fundamental naquele processo lá do Grêmio. Eu acho que o auxiliar do Renato é um auxiliar assim, muito acima da média do futebol brasileiro. E é esse que é um dos grandes sucessos lá do Grêmio. E do Renato eu não vou falar, a gente respeita muito o Renato, foi atleta aqui, nosso aqui. Então, fui no Maracanã, torci muito para ele. Flávio Vinick do CT do Flamengo, Ninho do Urubu, para o Fox Sports. Muito bem, antes de entrarmos na polêmica aí das declarações, o Flamengo não vai liberar o Renier para o Mundial Sub-17, hein? Feito, hein? Pelo menos foi o que disse Marcos Braz ali. Você sabe que isso foi discutido com o Branco. O Branco está coordenando as seleções de base, né? Na apresentação lá, porque foi a apresentação da Olímpica, da Sub-17 e da seleção principal. E aí um colega nosso questionou e o Branco falou, não há nenhuma possibilidade de nenhum clube não ceder o jogador. A pergunta foi até feita mais em cima do Thales Magno, porque vai fazer muita falta. Mas eu entendi que ele meio que deu uma escorregada ali. Ele deu uma escorregada. Vem cá, é uma seleção, é um mundial e tal. Antes de entrar nessa questão jurídica, temos que levar em consideração a importância disso. Ele não entrou na questão jurídica. Ele falou que ele e o técnico nada poderiam fazer. Se isso acontecesse, o departamento jurídico da CBF que ia cuidar da situação. Enfim. E o Flamengo está, inclusive, caso no diálogo não consiga, pensando em ir até a justiça para que o Renier permaneça. E outro detalhe, isso está gerando uma união entre Vasco e Flamengo, pelo mesmo interesse. O Vasco não quer liberar o Thales Magno, o Flamengo não quer liberar o Renier. Então pode existir entre os clubes, Edmundo, uma ação em conjunto para que os jogadores permaneçam. João, tem 2 pontos aí. É uma vitrine, né? A seleção brasileira, é um Mundial Sub-17. Mas eu acho assim, o jogador está jogando no profissional,
tem que ir para a seleção profissional. Sabe? Já queimou etapa Já aqui embaixo. queimou a etapa. Ele não vai estar motivado, ele não vai estar. A não ser que o clube queira liberar. Para o Vasco, o Thales Magno faz muito mais falta do que o Renier. É que no caso, na ocasião, vão ter 2 jogos nesse meio tempo que o Gabigol e o Rodrigo Caio vão estar também na seleção. Sim. E aí pode ser que o Renier faça falta à equipe do Flamengo. Eu acho que Arrascaeta fora também. Arrascaeta fora. Tem o Arrascaeta fora, o Berrio fora. São 5 ausências. Eu acho que essa postura do Flamengo, que não era comentada antes, ela apareceu depois que o Tite convocou 2 jogadores. Ah, é? Vai levar 2? Então vou correr atrás aqui para não liberar o Renier. Sim. Mas a verdade é que tem outros jogadores. O Gerson, por exemplo, poderia ter sido convocado. Bruno Henrique poderia ser novamente convocado. Mas eu acho que não deveria levar nenhum. Houve de alguma maneira uma coerência para não tirar o foco do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não deveria levar ninguém. Eu acho que a luta é inglória. Porque o Sub-17, o calendário dele não tem nada a ver com data FIFA. A gente está em setembro, vai ser em outubro. O Mundial. Então, o que o Flamengo e outros clubes grandes do Brasil estão sendo muito lesados são com jogadores adultos, porque os nossos torneios deveriam parar na data FIFA. O mundo inteiro, o calendário mundial é esse, é o Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, não são nessas lacunas. Aliás, são nessa época do ano exatamente para fugir de Eurocopa, de Copa do Mundo. Então não teria jeito, de qualquer forma... Mas porque normalmente... E o torneio é da FIFA, não é um torneio de Toulon, não é um torneio pequeno. Então a CBF não vai liberar, porque é o torneio mais importante, e o Brasil é sede do torneio. Sim, caiu no colo do Brasil. Mas a questão é jurídica, ela pode não liberar? A FIFA... acho que é a briga. Então, o Flamengo disse o seguinte, o Marcos Celso foi tranquilo, ele vai tentar negociar, dialogar. Não vai ganhar. A CBF vai falar, não, o jogador é meu, não vamos liberar. Aí ele falou, vai pra justiça. Ok, direito do Flamengo. Vai pra justiça? Eu acho que vai perder. Porque é um torneio oficial, é o torneio mais importante da categoria. Você vai brigar com a FIFA, né? Esse é o problema. Até pode fazer, mas... FIFA que organiza o Mundial de Clubes, que o Flamengo está tentando buscar pela segunda vez. É direito do Flamengo, do Vasco recorrer, mas essa é uma luta Uma informação importante, a apresentação da seleção Sub-17, ela será no dia 7, no meio da data FIFA. Então tem esse detalhe também na história. Eles ficam e não voltam mais. Eles ficam e não voltam mais. Mas a apresentação é no meio da data São FIFA. 10 a 11, são de 10 a 11 rodadas do Brasileirão. Caso chegue a final o Brasil. Se não chegar a final, aí dá 10, né? Aí dá tempo os jogadores se apresentarem para jogar uma rodada. Acho que a chance seria o Flamengo convencer o Renier a pedir dispensa, alegar alguma coisa pelo jogador. Não quero ir. Eu não quero seleção, não quero mundial. Eu acho que a chance que o Flamengo tem é essa daí. E aí... Mas você acha que o Renier vai... Você está dando uma sugestão. Não, eu acho que é o caminho. Porque se ele vai... Não, vou brigar com a CBF, não vai dar. O Renier se queima totalmente com a seleção depois. Você acha que o jogador também vai se colocar numa posição de renunciar? Esse é o clube. Essa é a briga entre clube e CBF. É ajuste de... O Renier não vai se queimar. Ajuste de perder um para a seleção do Uruguai, outro para a seleção colombiana, 2 para a seleção brasileira, outro para a seleção olímpica. Acho que a briga é maior, é bom senso. Eu acho que é bom senso. Uma lembrança importante aqui, no último Mundial Sub-17, que foi na Índia, o Vinícius Júnior já era titular do Flamengo, ou já fazia parte do elenco principal do Flamengo, e não foi liberado para o Mundial. E ele não foi. Vocês se lembram disso? Mas o Vinícius Júnior não foi. Como foi o processo? Ele não foi liberado. O Vinícius Júnior já era jogador do elenco principal do Flamengo. Não, mas foi convocado para o Mundial Sub-17 e não foi. Mas teve acordo para não liberar? Isso que a gente está questionando. Exatamente. Mas isso quando foi, João? Há 2 anos. Mas isso é outra coisa, é uma banalização do Campeonato Mundial. Teve há 2 anos, já tem de novo. Mas é assim, é bienal, a categoria Sub-17 é assim. Em função de que o cara fica mais velho, não joga o Sub-17. O Brasil nem se classificou. Devia ter uma regra. O Brasil não devia Neymar e Ganso jogaram do Egito. Devia ter uma regra. Você espera 4 anos, de 15 já tem 19. Sabe qual é a regra? Se o jogador que tem 17 está no time principal,
ele já tá fora do Mundial. É o que o Edmundo falou. Se ele com 17 já está no time profissional, ele tem que começar a ser visto para o time profissional maior da seleção brasileira. Esse é o ponto que eu Aí você já evita... falou, né? Porque o Flamengo não tem o Sub-17? Tem. Nem todos os jogadores do 17 estão à disposição do principal. Eu me lembro perfeitamente disso. Vinícius Júnior já estava integrado ao elenco profissional do Flamengo. Foi o ano que ele estreou, há 2 anos. E ele, por já fazer parte do elenco principal do Flamengo, ele não foi liberado para o Mundial. Inclusive, na época, muitos falaram, me lembro até que o Zico deu algumas declarações sobre isso, que seria interessante ele ir para o Mundial, porque daria mais experiência para o menino, que estava fazendo os primeiros jogos na equipe principal do Flamengo, mas o Flamengo não liberou e o Vinícius não foi. Mas talvez tenha sido vontade dele. Eu lembrei do Neymar. O Neymar, fenômeno do futebol brasileiro, ele jogou o Mundial Sub-17, se não me engano, com o Ganso no Egito. O Sub-20 ele não jogou. O Neymar já era estrela demais. Aí o Neymar, não vou jogar. É o caso, esses meninos, cada vez mais de forma precoce, fazem parte das equipes principais. O Thales Magno hoje é o principal jogador do Vasco da Gama. O Reinier é um jogador que, hoje, no conceito do Jorge Jesus, é uma peça importante na composição do elenco. Então, vamos ver. O certo é que os clubes não querem liberar esses jogadores e vem disputa por aí. O exemplo do Vinícius Júnior é muito interessante. Há 2 anos, ele não foi para o Mundial. Eu gostaria só de perguntar para o Reinier e para o Thales, que são grandes jogadores, né, tem tudo para serem grandes craques do futebol brasileiro, se eles gostariam de continuar, respectivamente, no Flamengo e no Vasco ou disputarem o Mundial. Eu gostaria de saber... Os moleques iam ficar numa saia. Não. Porque assim, seleção brasileira... Claro que jogar no Vasco é o sonho do garoto. Jogar no Flamengo é o sonho do garoto. Mas seleção brasileira é o sonho de qualquer futebolista. Se você qualquer jogador quer jogar numa seleção brasileira. E no Mundial... Vários jogadores que nem são tão bons assim, mas se destacaram em Mundial de base e fez a vida profissional. Não vou citar nomes aqui. Pois é. Mas tem jogador... É melhor tirar os meninos dessa, porque eles vão ficar numa saia justa, o que for decidido entre os peixes grandes, digamos assim, os clubes e a entidade, que eles cumpram, né? Mas vai dar discussão isso aí. Vamos acompanhar atentamente o noticiário. Agora já está dando o que falar. Grêmio e Flamengo. A bola rola, quarta-feira que vem, 9h30 da noite, Arena do Grêmio, Fox Sports, no dia 2 e no dia 23 de outubro, com uma super cobertura em Porto Alegre e no Maracanã, no Rio de Janeiro.